que você está prestes a ouvir vai sacudir sua alma de um jeito que você nunca mais vai esquecer. Não estou falando de teoria, não estou falando de especulação, estou falando de sinais tão claros, tão aterrorizantes, tão inegáveis, que depois de assistir a este vídeo, você nunca mais vai conseguir viver da mesma forma. A Bíblia já havia anunciado, Ellen White já havia alertado, e agora os acontecimentos estão se cumprindo diante dos nossos olhos numa velocidade que deveria levar cada cristão a se ajoelhar em temor e reverência diante de Deus. A chuva serodia está prestes a cair. O clamor da meia-noite coa pelos quatro cantos da terra, enquanto a grande maioria dos adventistas permanece dormindo profundamente, completamente alheia ao que o céu está prestes a realizar. Se você tem ouvidos para ouvir, não saia deste vídeo agora, porque o que vem a seguir pode ser a mensagem mais importante que você ouvirá em toda a sua vida. Mas antes de continuarmos, eu preciso falar diretamente com você que chegou até aqui. Você poderia estar assistindo qualquer outra coisa agora, qualquer distração, qualquer entretenimento, mas escolheu estar aqui. E eu acredito, de todo o coração, que isso não foi por acaso. Deus conhece seu nome, conhece sua história, conhece as perguntas que você carrega em silêncio, e Ele pode te alcançar até mesmo através de uma tela. Este canal nasceu de um peso no coração, de um desejo sincero de despertar irmãos e irmãs que, assim como eu um dia, estavam vivendo um adventismo automático, sem chama, sem urgência. Se isso toca você, se algo dentro de você está despertando agora, então se inscreve neste canal, ativa o sininho e compartilha essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso. Porque juntos, nós podemos ir mais longe. Agora respire fundo, e continue comigo, porque o que vem a seguir é sério. Durante séculos, a Igreja Adventista carregou uma mensagem que nenhuma outra denominação foi chamada a carregar, uma mensagem de advertência, de urgência, de preparação para o fim. Nossos pioneiros não eram pessoas comuns. Eram homens e mulheres transformados por Deus, que deixaram o conforto da religião tradicional porque enxergaram o que muitos não conseguiam ver. Eles contemplaram o santuário celestial. Viram a lei de Deus sendo restaurada. Viram os 3 anjos de Apocalipse 14 voando pelo meio do céu com uma mensagem tão poderosa, tão urgente, tão definitiva, que não podiam ficar em silêncio. E por causa disso, pagaram um preço alto. Foram ridicularizados, rejeitados, perseguidos, mas não pararam. Porque quando a verdade arde dentro de você como fogo nos ossos, você não consegue se calar. Mas agora eu preciso te fazer uma pergunta difícil. O que aconteceu com essa chama? O que aconteceu com a urgência que movia nossos pioneiros? Porque, olhando para a igreja hoje, em muitos lugares, o que se vê é preocupante. Membros que conhecem a doutrina, mas não conhecem Jesus de perto. Igrejas cheias de atividades, mas vazias da presença do Espírito Santo. Jovens que cresceram na fé, mas nunca tiveram um encontro real com Deus. Vejo um povo chamado para anunciar o clamor da meia-noite, mas que está profundamente adormecido, como as 10 virgens da parábola, esperando um noivo que pode chegar a qualquer momento. E o mais alarmante não é apenas esse estado espiritual, é que os sinais já estão acontecendo agora. Não em um futuro distante, mas nesta geração, diante dos nossos olhos. E mesmo assim, muitos estão distraídos, ocupados, anestesiados pelo ritmo acelerado da vida moderna, sem perceber o que está acontecendo. Em Mateus 24, os discípulos perguntaram a Jesus qual seria o sinal de sua vinda e do fim dos tempos. E ele respondeu com precisão impressionante: guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, e disse que, ao vermos essas coisas, saberíamos que ele está às portas. Agora olhe ao seu redor. Conflitos globais, crises climáticas, doenças surgindo rapidamente, instabilidade econômica e, acima de tudo, uma crise espiritual profunda, onde os valores do Evangelho estão sendo rejeitados em uma velocidade assustadora. Paulo descreveu exatamente esse cenário: pessoas amantes de si mesmas, do dinheiro, arrogantes, sem amor, com aparência de piedade, mas negando o seu poder. Isso não é futuro. Isso é agora. Mas entre todos os sinais, há um que se destaca: o avanço de uma união entre poder religioso e político, pressionando a liberdade de consciência.
Isso foi descrito com detalhes impressionantes e está se desenvolvendo diante de nós. Olhe para o mundo e reflita. Isso parece distante? No meio disso tudo, existe uma promessa poderosa: a chuva serodia. Um derramamento final do Espírito Santo, que capacitará o povo de Deus com um poder nunca visto antes. Uma proclamação tão forte, tão convincente, que multidões serão alcançadas em pouco tempo. Mas aqui está o ponto crucial: essa chuva não cai sobre corações divididos. Não cai sobre uma fé morna, superficial. Antes da chuva, vem a preparação. Antes do derramamento, vem a transformação. E é aqui que tudo se torna pessoal. Deus não está procurando apenas conhecimento. Ele busca entrega. Não procura aparência religiosa, mas corações rendidos. Pessoas que entendem o tempo em que vivem e respondem com mudança real de vida. Se essa mensagem está falando com você agora, eu te faço um convite simples, mas sério: se inscreve neste canal e acompanhe essas mensagens até o fim. Porque o que estamos falando aqui não é entretenimento, é preparação. O maior perigo hoje não é a perseguição externa, mas um coração acostumado com a verdade sem ser transformado por ela. Um cristianismo de hábito, sem fogo, sem presença, sem espírito. Então o que fazer? Volte ao primeiro amor. Mergulhe na palavra como alguém que depende dela para viver. Desenvolva uma vida de oração real, profunda. Viva o sábado como relacionamento, não apenas doutrina. E acima de tudo, desperte para a missão. Os 3 anjos de Apocalipse 14 não são uma mensagem para ficar guardada, são um alerta para o mundo. E você foi chamado para fazer parte disso. O tempo é curto. Mais curto do que muitos imaginam. Deus está procurando vidas disponíveis, corações preparados. A pergunta não é se Jesus vai voltar, a pergunta é: você estará pronto? Se essa mensagem mexeu com você, não ignore isso. Se inscreve agora, porque aqui você vai continuar sendo despertado. Não com aparência de fé, mas com uma vida transformada. Não com tradição, mas com fogo. Esse é o chamado. Esse é o momento. E a pergunta final permanece: você está pronto?